Então, mais uma etapa aí da revisão da língua grega. Então, aqui um pouco da introdução aos casos da língua grega. Numa oração é aquele ajuntamento de palavras que possuem um verbo e possui sentido. Nós podemos encontrar 6 elementos. Temos o sujeito, o vocativo, o adjunto adnominal restritivo, chamado também de complemento de especificação na gramática italiana, o objeto indireto, o adjunto adverbial e o objeto direto. Então nós vamos ver o que são, uma breve revisão do que são cada uma dessas coisas. Caso, como a revisão aqui vai ser breve, a pessoa não entenda exatamente o que é um objeto indireto, o que é um objeto direto, tem diversos canais aqui da língua portuguesa que a pessoa pode dar uma relembrada aí se não lembra exatamente o que são essas coisas. Os elementos são a função que a palavra exerce na oração. Então, estes 6 elementos são escritos em grego através de 5 casos. Em latim, cada elemento desse vai ter um caso. Então, são 6 elementos, 6 casos. Em grego, não. Por quê? O objeto indireto o objeto indireto não, perdão. O adjunto adnominal restritivo, ele pode ser escrito tanto em genitivo quanto em dativo. Enquanto no latim tem um caso específico só para esse aqui. No grego não. Então, isso aqui vai ser o adjunto adnominal restritivo, vai ser escrito com casos de outras funções dessa aqui, como nós veremos à frente. Por isso, em grego são só 5 casos, enquanto em latim são 6. Então, o que é caso? Caso é a maneira de escrever a palavra em grego de acordo com a função que ela exerce na oração. Eu dei um exemplo aqui com a palavra Deus. Deus é Theos. Lembrando aí, a primeira aula foi do alfabeto. Se você não souber o alfabeto ainda, melhor treinar primeiro o alfabeto, o som das palavras, ou então não vai entender as aulas daqui para frente. Então, essa primeira letrinha aqui, Rho, é o artigo. Rho, Theos, o Deus. Nominativo significa que quando tiver assim, Rho, Theos, ele é sujeito, que é o caso, a função exercida no caso nominativo. Tu, Theu, de Deus. Então, veja, mudou o finalzinho da palavra aqui. Aqui é os, aqui é u. Mudou, significa que é uma outra função. Aqui é Deus, sujeito, aqui é de Deus. Dativo, to, theo. Mudou de novo a forma como se escreve o finalzinho da palavra. Isso significa o quê? Que to, theo é a Deus, objeto indireto. Então, por exemplo, eu posso dizer, estou pedindo a Deus. Quando você vai passar para o grego, esse a Deus é to, theo. Acusativo é o caso do objeto direto, ton, theon. Que quando Deus aqui for na frase o objeto direto. E vocativo, the. Vocativo é muito usado em pedidos, em ordens e em orações. Então, em uma oração grega, você vai ver lá, the. Seria a tradução em português, seria ó Deus. Mas é o ó, você teria que escrever ele aqui, né? Com o ômega. Ó the. Ó Deus, é um vocativo. Os casos se distinguem pela terminação. Assim como em português, a mesma palavra tem terminação diferente para indicar o plural e o feminino. Então, lembre que em português, se você coloca o S no final, só você muda a palavra, você colocou ela no plural. Em geral, é colocando o S. Então, por exemplo, bola é singular, bolas é plural. Copo é singular. Copos é plural. Então, você acrescenta uma letra e é uma flexão de número. Singular, plural. Flexão de gênero, em geral, as palavras masculinas terminam com O, as palavras femininas terminam com A. Então, pato é masculino. Pata
é feminino. Flexão de gênero, você mudou uma letra. No caso do grego, além da flexão de número de gênero, você tem a flexão de casos, que vai indicar qual dessas 6 funções aquela palavra tem na frase. Vamos olhar uma por uma. Sujeito. Sabemos ser verbo toda palavra que indica ação. Então, verbo é uma palavra que indica ação. Quem escreve, quem desenha, quem pinta, quem anda, quem quebra, quem olha, quem abre, quem fecha, pratica ações. Então, cada uma dessas palavras, escreve, desenha, pinta, anda, quebra, olha, abre, fecha, são verbos. Então, ação de escrever, ação de desenhar, ação de pintar, as ações são expressas por palavras que se denominam verbos. Sabemos que é impossível uma ação sem causa. Se uma xícara, por exemplo, aparece quebrada, alguém deverá ter praticado a ação de quebrar. Ou uma pessoa, ou um animal, ou uma coisa qualquer, como o vento quebrou a xícara. Pois bem, essa pessoa ou coisa que praticou a ação de quebrar é em gramática chamada sujeito, ou agente da ação verbal. Então, sujeito é o que realiza a ação. Macete para descobrir qual é o sujeito de uma frase. É só você perguntar o verbo quem. Então, você tem uma frase: João chutou a bola. Então, o verbo é chutou. Quem chutou a bola? João. Então, João é o sujeito. Ao perguntar quem ao verbo, você encontra o sujeito. Quando numa oração nós encontramos uma palavra no nominativo, é sinal de que ela está desempenhando a função de sujeito da oração ou de que a ele se refere. Então, em grego, o sujeito e o predicativo do sujeito são escritos em nominativo. Em grego, como foi dito, nominativo indica sujeito ou ao que ele se relaciona. Alguns exemplos aqui. Sócrates discorreu sobre a alma. Pergunta: quem discorreu sobre a alma? Resposta: Sócrates. Então encontramos o sujeito. Os romanos honravam seus deuses. O verbo é honravam. Se perguntarmos quem honravam seus deuses? Sujeito: os romanos. Pedro foi ferido na guerra. O verbo foi ferido. Se perguntarmos quem foi ferido na guerra? A resposta: Pedro, que é o sujeito. Então, ao perguntar quem ao verbo, é um macete para a gente descobrir qual é o sujeito da frase, ou seja, quem realizou a ação da frase. Vocativo. O segundo elemento que nós podemos encontrar numa oração é chamado de vocativo. A função do vocativo é indicar apelo ou chamado. Quando nós vemos um amigo e dizemos: Pedro, venha cá. A palavra Pedro está indicando apelo, chamado. Pedro, portanto, é vocativo. Vocativo é muito usado em diálogos, né? Quando você vai chamar alguém ou apelar a alguém. É usado muito em orações, porque quando você vai se dirigir a Deus, ó Deus, é um vocativo. Jesus, vírgula. Em português, o vocativo sempre é separado por vírgulas. Em grego, se for um texto que já está usando a pontuação moderna, você vai ver as vírgulas. Se for um manuscrito antigo, não existiam esses sinais gráficos, então vai estar lá só o caso grego sem nenhuma vírgula. Quando nós chamamos a atenção de alguma pessoa ou de alguma coisa, recorremos sempre ao vocativo. Consideremos a oração: meninos, estudem o ponto. Com essa oração, nós chamamos a atenção dos meninos, e a palavra meninos é, pois, vocativo. Aqui está a vírgula mostrando que o vocativo está sempre entre vírgulas em português. Então, se você for chamar alguém no WhatsApp, põe lá, fulano, vírgula, bom dia. Não se esqueça da vírgula. O caso que em grego indica a função de vocativo se chama também vocativo. Do latim vocare, que significa chamar. Aqui, o vocativo sempre é acompanhado de vírgulas. Ele pode ser no princípio
o exemplo meninos, estudem a lição, está aqui a vírgula. No meio, estudem, vírgula, meninos, vírgula, a lição, sempre entre vírgulas. E no fim, estudem a lição, vírgula, meninos. O vocativo é bem intuitivo, não tem muita dificuldade não. Genitivo, terceiro caso. Então, o primeiro foi o nominativo, o segundo vocativo, agora o genitivo. O terceiro elemento que pode aparecer numa oração é o adjunto adnominal restritivo. Em grego, o adjunto adnominal restritivo é escrito em genitivo. Então, o que vem a ser adjunto adnominal restritivo? É o complemento que restringe o nome. Na gramática do italiano, eu acho um nome muito mais apropriado, que chama-se complemento de especificação, ou seja, está especificando um nome. Ele é adjunto, porque ele vem junto com uma outra palavra. Ele é adnominal, porque ele vem junto de um nome, não é de um verbo. E é restritivo, porque ele especifica. Suponhamos a frase casa de Pedro. De Pedro é o adjunto adnominal restritivo. Porque, olha, está especificando casa de quem? De Pedro. A casa podia ser de Paulo, de João, de Antônio, etc. Mas dizendo casa de Pedro, nós restringimos a palavra casa. Então, quando a gente vê lá no Evangelho de Jesus Cristo, esse de Jesus Cristo é um genitivo. Vai estar tu Cristo, que é a maneira como se escreve a palavra Christos em genitivo. Portanto, de Pedro, ao mesmo tempo que completa o sentido da palavra casa, está restringindo, está especificando essa palavra. Por isso eu acho que o nome na gramática italiana faz muito mais sentido. Complemento de especificação, ou seja, o genitivo está especificando do que é aquela coisa. Exemplos. O pelo do camelo é quente. Então, do camelo está especificando o pelo de quê? Os cultores da filosofia adquirem bela cultura. Então, da filosofia está especificando os cultores de quê? Nem sempre a preposição de indica adjunto adnominal restritivo. Então, não é sempre quando a gente está lá lendo um texto em português que tem de, que significa que é um adjunto adnominal restritivo. Mas, sempre que tiver um adjunto adnominal restritivo, vai ter o de. Sempre. E indica a ideia de posse. Então, por exemplo, aqui é do camelo. De é o de, né? Mais o, que é o artigo. Então, de mais o vira do camelo. Da filosofia, de, que é a preposição, mais a, que é o artigo da filosofia. Ou de Pedro. Adjunto adnominal restritivo sempre vai ter essa preposição. Então, quando a gente estiver traduzindo um texto do grego para o português, onde tem o genitivo, a gente vai traduzir como de. De, do, da, porque é assim que se exprime essa função aqui em português. Além do adjunto adnominal restritivo, o genitivo grego assume algumas funções que em latim são do ablativo, como, por exemplo, expressar tempo, determinado, matéria, entre outras funções do adjunto adverbial, e genitivo partitivo. Então, aqui, emeras, essa palavra, esse finalzinho aqui está indicando que ela está no genitivo. Significa de dia. É um tempo determinado. Rodactulios cruisu. Rodactulios é o dedo, o anel, que é de colocar no dedo, né? Crusu, de ouro. Isso é um genitivo. Está indicando a matéria de que é feita aquela coisa. Hoi crestoi ton anthropon. Os bons, hoi crestoi, ton anthropon, significa entre os homens, que é chamado de genitivo partitivo. É quando você escreve, você quer designar um grupo que está dentro de um grupo maior. Isso aqui é partitivo. Aí a gente vai colocar entre e a palavra que está no genitivo. Entre os homens, ton anthropon. Então, essas são as funções que o genitivo vai assumir na língua grega. Com o tempo, a gente vai pegando, com o uso mesmo da língua, a gente vai pegando. Só uma noção inicial.
Verbo de ligação e predicativo. Quando dizemos Pedro é bom, não atribuímos a Pedro nenhuma ação, e sim uma qualidade, a qualidade de ser bom. Tais verbos são também de predicação incompleta e, consequentemente, requerem um complemento com a diferença de ser este constituído de qualidade e não de pessoa ou coisa. Mesmo quando se diz Pedro é pedra, embora o complemento seja constituído por coisa, este complemento não é efeito de nenhuma ação praticada por Pedro, senão que indica um estado, uma qualidade de Pedro, a qualidade de ser como pedra. Tais verbos são chamados de verbo de ligação, e seu complemento se chama predicativo. Então, esses verbos, ser, estar, andar, ficar, permanecer, eles são usados para ligar um sujeito a uma característica, a um estado, a uma qualidade. Esses verbos, o que é mais usado é o verbo ser, são chamados de verbo de ligação, porque eles estão ligando um nome a outro nome. Quando indagamos se tal verbo exige objeto direto ou indireto, ou quando exigimos objeto indireto, procuramos saber se a preposição que o liga ao objeto deve ser de ou por, ou com, ou a, ou para, ou em. Estamos procurando saber a regência do verbo. Em grego, como é que fica o verbo de ligação? Vamos colocar aqui, Pedro é bom. Petros, estin, agathos. Tanto Pedro quanto bom vão ser colocados em nominativo. Então, predicativo do sujeito. Se não ficou claro o que é predicativo, pode procurar aí no YouTube alguma aula aí da língua portuguesa que o professor vai explicar com mais calma o que é um predicativo, que a gente está fazendo só uma breve revisão. O predicativo do sujeito é escrito em grego em nominativo, assim como o sujeito. Então, verbos transitivos e intransitivos. Outra coisa que a gente aprende ali na 7ª série. Sabemos já que é verbo, onde vimos que toda ação tem uma causa, isto é, um sujeito, um agente. Pois bem, como toda ação requer uma causa, igualmente toda ação produz um efeito. Se quando dizemos Pedro escreveu uma carta, então vamos lá, o que é a ação? Qual que é o verbo? Escreveu. Quem escreveu a carta? Pedro. Pedro é o sujeito. O Pedro escreveu, ele produziu um efeito. Essa ação dele produziu um efeito. Qual que é o efeito? Uma carta. Atribuímos a causa a Pedro, que ele é o sujeito. Da mesma maneira, a ação de escrever produziu um efeito. Qual o resultado da ação que Pedro praticou? Ou seja, que Pedro escreveu? Uma carta. Observando, entretanto, outros verbos, notaremos que a ação por eles expressa não produz, como no exemplo dado, nenhum efeito. Aí, o exemplo que está aqui. O pássaro voou. Qual é o verbo? Voou. Quem voou? O pássaro, o sujeito. O pássaro voou, produziu alguma coisa? Não. O pássaro voou, simples. A frase tem o seu sentido completo, ela não produziu nada fora do sujeito. Não perguntamos que é que ele voou. Quer isso dizer que a ação fica toda ela no sujeito do verbo, sem produzir resultado algum. Então, o que isso significa? Os verbos de predicação completa, ou seja, que a ação do verbo fica toda no sujeito, que ele não produziu nenhum efeito, não existe nenhum complemento, ou seja, é o que tem sentido completo. Assim, são de predicação completa verbos como voar, correr, fugir, morrer, andar, porque nenhuma palavra exigem depois de si. Então você põe assim, Sebastião correu. Você não vai perguntar o que ele correu. Porque o verbo correr ele já tem o sentido completo. Você pode perguntar até onde ele correu, de quem ele correu, mas o que? Não, porque o verbo correr não produz nenhum efeito. Ele não necessita nenhum complemento. Da mesma forma, o verbo fugir, morrer, andar. Porque esses verbos são chamados de verbos intransitivos. Porque eles são completos,
Eles não exigem complemento, porque os efeitos deles são todos no sujeito. Eles não produzem um efeito fora do sujeito. A águia voa, a lebre corre, o ladrão fugiu, Pedro morreu, a criança anda, são orações constituídas de apenas 2 termos, sujeito e verbo, sem nenhuma necessidade para o sentido de um terceiro termo. Tais verbos se chamam intransitivos. Como eu disse, verbo intransitivo. Se ainda ficou alguma dúvida, joga aí no YouTube. Qual a diferença entre verbo transitivo e intransitivo? Que tem diversos canais aí de língua portuguesa que vão explicar de maneira mais detalhada. Outra classe de verbos, bastante diferente dessa, é a dos verbos de predicação incompleta. Isto é, verbos que exigem depois de si um complemento, ou seja, um termo que lhes complete o sentido. Exemplos: eu escrevi. Se você chega para alguém e diz, eu escrevi, que imediatamente a pessoa vai perguntar, o quê? Por quê? A expressão eu escrevi, ela gera um efeito, certo? Quem escreve, escreve alguma coisa. Então, se você dizer eu escrevi, fica incompleto. Você tem que dizer qual o efeito que essa ação produziu. Eu escrevi a carta, eu escrevi a redação e assim por diante. Ele prendeu outro verbo que ele não tem sentido completo, sozinho. Ele perdeu. Imediatamente você pergunta, perdeu o quê? Perdeu o jogo? Perdeu a carteira? Perdeu o dinheiro? Perdeu o ônibus? Porque o verbo perdeu, ele gera um efeito. E esse efeito é expresso com um complemento. Outro exemplo, nós seguramos, ou Maria ganhou. Não só são orações de sentido inteirado, ou seja, completo, pois não sabemos que foi que eu escrevi, que foi que ele perdeu, o que seguramos nós, que ganhou Maria. Os verbos que nessas orações entram exigem um termo que lhes complete o sentido. E a oração toda passará a ter 3 termos, sujeito, verbo e complemento. Eu escrevi uma carta, ele perdeu a carteira, nós seguramos o ladrão, Maria ganhou um colar. Então todas essas coisas estão mostrando os efeitos, ou seja, os objetos. Então, cada uma dessas palavras aqui são os efeitos gerados pelo verbo. E se o verbo gera efeito, significa que ele é chamado de transitivo. Verbos cuja ação passa diretamente para a pessoa ou coisa sobre a que recai são chamados de verbos transitivos, porque transire é passar. Ele passa direto, sem necessidade de nenhuma preposição antes. Quando dizemos Pedro estudou a lição, não colocamos nenhuma preposição entre estudou e a lição. Então, aqui, ó. Estudou é o verbo. Pedro é o sujeito. E a lição é o objeto direto. Mas alguém pode pensar assim, mas esse a aqui, a lição, esse a não é uma preposição? Não, esse a é um artigo para designar que essa lição aqui é determinada. Não é Pedro estudou uma lição, mas a lição. É um artigo, não é uma preposição. Então, o verbo estudou, ele exerce a sua ação diretamente sobre o objeto. Por isso, nós chamamos que é objeto direto. Em geral, o macete para a gente descobrir qual é o objeto direto é perguntar ao verbo o que. Então, por exemplo, se a gente pergunta ao verbo quem, você acha o sujeito. Quem estudou? Pedro. O que Pedro estudou? A lição. Achamos o objeto direto. Toda vez que um verbo de predicação incompleta, ou seja, um verbo transitivo, somente tem objeto direto ou indireto, os verbos transitivos. Se seguir diretamente a pessoa ou coisa sobre o qual recai a ação, esse verbo será transitivo direto. Do latim transire é passar. Tal pessoa ou coisa sobre que recai diretamente a ação verbal chama-se objeto direto. Em grego, o objeto direto é escrito em acusativo.
Exemplos de verbos transitivos diretos: ver, beber, derrubar, pegar, segurar, deixar, abrir, etc. Então, se eu coloco lá, eu vejo, imediatamente você pergunta, o quê? O que você vê? O que essa pergunta de o que está significando? Que o verbo ver necessita de um objeto direto para ele ficar completo. Eu vejo o jogo, eu vejo a pessoa passando, eu vejo o ônibus, eu vejo o céu e assim por diante. Todos os verbos transitivos diretos eles vão exigir objeto direto. Então, se você vê lá no texto em grego um acusativo, é porque aquela palavra que está em acusativo ela é objeto direto de algum verbo. O caso dativo agora. Não podemos dizer Pedro depende o pai, unindo diretamente ao verbo depender o complemento o pai. Empregamos a proposição de. Dizíamos sempre Pedro depende do pai. De mais o artigo o. O verbo depender é também de predicação incompleta. Ou seja, você não pode dizer Pedro depende. Não dá para entender o que significa uma frase assim. Então, você vai perguntar, Pedro depende de quê? Pedro depende de quem? O verbo depender é também de predicação incompleta. Mas não é perfeitamente igual ao verbo estudar. Porque se liga indiretamente, por meio de uma preposição, ao complemento. Da mesma forma que não podemos dizer Pedro depende do pai, ou seja, fazer o verbo depender ir direto para o objeto, o complemento, então nós dizemos que esse é um objeto indireto, ou seja, ele liga o verbo ao objeto, mas por meio de uma preposição. Em geral, o macete para a gente descobrir quando o objeto é indireto é perguntar ao verbo a quem ou de quem. Então vamos retomar aqui os macetes. Como que eu descubro o sujeito? Eu pergunto o verbo quem? Quem depende? Pedro. Achei o sujeito. Se eu pergunto o que, se fosse, por exemplo, o verbo estudar. Pedro estuda a lição. Pedro estuda o que? Você acha o objeto direto, a lição. Se eu pergunto a quem ou de quem, eu acho o objeto indireto. Pedro depende do pai. Quem? De quem? Pedro depende do pai. Achei o objeto indireto. Em grego, o objeto indireto é escrito em dativo. Em latim também, o objeto indireto é escrito em dativo. Exemplos de verbos transitivos indiretos: gostar, obedecer, corresponder, recorrer, etc. 3 são as funções que o grego expressa com o dativo. Objeto indireto, que é que nós já vimos, e tem outras 2. O dativo instrumental, que é o adjunta adverbial de instrumento, vamos ver em seguida, e o dativo locativo. Existia uma língua que ia desde a Índia, passando pelo Oriente Médio, passando por toda a Europa. Essa língua, como ela ia da Índia até a Europa, é chamada de indo-europeu. Não se tem nenhum texto dessa língua, só os especialistas que tentam remontar ao que era essa língua. Por quê? Porque os especialistas viram que a língua lá da Índia, a língua do Irã, o alemão, o inglês, o grego, o latim e todas as línguas latinas, né, o português, o espanhol, o italiano, o francês, tem algumas palavras que se parecem, como pai, mãe, por exemplo. E tem algumas funções gramaticais que se parecem. Então eles chegaram à conclusão que todas essas línguas vieram de uma língua mais antiga que deram o nome de indo-europeu. E nessa língua indo-europeia existia um caso que desapareceu com o tempo, chamado locativo. Quando você ia falar de um lugar, você tinha o caso locativo. Isso sobreviveu em algumas palavras do latim, em algumas palavras do grego, só que a maior parte dos locativos do grego são escritos todos em dativo. Então, quando você vai especificar um lugar, por exemplo, em casa,
o caso aí vai ser escrito em dativo. Que o dativo expressa também locativo. Além do objeto indireto que a gente já viu, o dativo instrumental, também o locativo, vai expressar lugar. Então, o que é adjunta adverbial? Se a oração Pedro morreu, de sentido perfeitamente completo, pois o verbo é intransitivo, e como tal nenhum complemento pede, acrescentamos uma circunstância, a de lugar, por exemplo, dizendo Pedro morreu no rio. No rio constituirá um adjunto adverbial. Então, o que é adjunto adverbial? É uma coisa que não é exigido para a frase ter o seu sentido completo, mas que é uma circunstância. Se você não colocar circunstância, a frase fica completa. Você pode escrever a frase, mas ela vem agregar. E é chamado de adjunto adverbial porque, em geral, o complemento dela é um advérbio. Pode ser um advérbio de tempo, um advérbio de modo, etc. O adjunto adverbial, pois, não é exigido pelo verbo. Os objetos diretos e indiretos e o predicativo são também complementos, mas são exigidos para inteira compreensão do verbo. Então, aqui. O que é um adjunto adverbial de lugar? É o que responde à pergunta onde. Se a frase é estou na sala, o na sala é um adjunto adverbial. Que está junto do verbo, está especificando como é que o verbo, onde o verbo foi realizado, onde a ação que o verbo designa foi realizada. Sair do avião, adjunto adverbial de lugar. Vim pelo caminho, adjunto adverbial de lugar. O de tempo vai responder a pergunta quando. Quando que a ação que o verbo realizou, quando que essa ação aconteceu? No verão faz calor. Então, está especificando quando é que a ação fazer foi realizada, no verão. Desde criança, eu sou assim. Então, está especificando quando, em que tempo a ação foi realizada. O modo vai dizer em que modo a ação foi realizada. Não peça com tanta insistência a maneira com que a ação foi realizada. Companhia. Farei fortuna com meu irmão. É a companhia com a qual aquela ação foi realizada. Esse instrumento aqui pode ser escrito com dativo. Com que? O instrumento responde a pergunta com que. Comemos com garfo. É adjunto adverbial de instrumento. Quebrou por culpa do menino. Por culpa está especificando qual a causa. Adjunto adverbial de causa. E anel de ouro, adjunto adverbial de matéria. Matéria, como nós vimos, em grego é genitivo. Lugar pode ser genitivo ou pode ser dativo. Tempo, genitivo. O modo, companhia, instrumento ou meio, pode ser dativo. Não me recordo aqui de nenhum caso com genitivo, mas com dativo com certeza que é. Então veja que o adjunto adverbial, que em latim é tudo ablativo, é mais fácil, né? Para toda essa função, nós temos um caso só. No grego, o ablativo que vem do indo-europeu desapareceu. Então, meio que o adjunto adverbial ele foi dividido entre o dativo e o genitivo. Então, aqui um resumo dos macetes. Para saber o sujeito, você pergunta ao verbo quem. Em latim, corresponde ao caso nominativo, em grego também. Em geral, vem acompanhado de artigo. Para saber o objeto direto, você pergunta ao verbo o que? Corresponde em latim e em grego ao acusativo. Em geral, vem acompanhado de artigo. Objeto indireto, você pergunta ao verbo a quem? Corresponde em latim ao dativo. Em geral, vem acompanhado da preposição a ou para. Adjunto adverbial de lugar, tempo, modo, companhia, instrumento, causa e matéria. Só você guardar essa sigla aqui, ó, lutemocomican.
Lugar, tempo, modo, companhia, instrumento, causa e matéria. O que você perguntou o verbo? Onde, quando, como, com quem, com que, por que e de que. Porque o adjunto adverbial está indicando para a gente as circunstâncias em que a ação do verbo foi realizada. No latim é só ablativo, é mais fácil. Em grego pode ser o dativo, pode ser genitivo. E pode ser acompanhado com em, no, com, por, de, por causa e assim por diante. Adjunto adnominal restritivo, ou, como diz a gramática italiana, complemento de especificação. Não se pergunta ao verbo, porque é um adjunto adnominal, se refere ao nome. Está indicando posse em geral. Está restringindo alguma coisa, como a casa de Maria. De Maria aí é restringindo. Casa de quem, exatamente? É expresso por genitivo. Vem acompanhado da preposição de. E o vocativo, em português sempre entre vírgulas, e pode ser escrito com essa interjeição aqui, ó. Ó Deus, ó Cristo, ó Senhor. Todas essas expressões são vocativos. Qualquer dúvida a respeito do significado de cada uma dessas coisas, isso aqui ainda não é grego, isso aqui é português. Então, qualquer dúvida, só buscar um canal aí de português que talvez vai explicar de uma maneira mais simples e mais detalhada do que essa aqui que eu estou explicando. Então, exemplo. O estudante de direito entregou o relatório ao professor na sala de aula. Primeira coisa, qual o verbo? Entregou. O estudante de direito entregou. Então, entregou o verbo. Lembra lá dos macetes aqui. Para achar o sujeito, você pergunta quem? O estudante de direito entregou o relatório ao professor na sala de aula. Quem entregou? O estudante. Então, achei o sujeito. Então, se a gente fosse traduzir essa frase para o grego, o estudante seria nominativo, sujeito. O estudante entregou o quê? Quando eu pergunto o quê, eu estou procurando objeto direto. Então, o relatório, objeto direto, no grego é escrito com acusativo. O estudante entregou o relatório. A quem? Quando eu pergunto a quem, estou perguntando pelo objeto indireto. Então, ao professor. Ao professor, o objeto indireto vai ser escrito em dativo. O estudante é qualquer estudante? Não, está especificando aqui, ó. Estudante de direito. Então, é uma adjunta adnominal restritivo. Está especificando, complemento de especificação. Complemento de especificação é escrito em genitivo. Então, se a gente fosse colocar o de direito aqui em grego, você olha lá a palavra direito em grego e coloca ela em genitivo. Na sala de aula, não é necessário para o sentido completo. Então, se a gente dissesse, o estudante de direito entregou o relatório ao professor, ponto. Necessitaria mais de alguma coisa para essa frase ser escrita? Não. No entanto, você pode especificar onde, ou seja, o adjunto adverbial de lugar. Em qual lugar o estudante entregou? Então, o adjunto adverbial de lugar, no latim ele é escrito em ablativo, como eu disse, no grego o ablativo foi dividido entre o dativo e o genitivo. Então, ele pode ser escrito em genitivo, dependendo da maneira que você escrever, ou em dativo. Se você usar a preposição in, é in mais dativo. Então, os casos são esses. Ainda que a pessoa não tenha tido uma visão muito clara de cada um, mas com o tempo, quando a gente for aprendendo as declinações, a gente vai pegando, fazendo traduções, lendo, todas essas coisas vão ficando mais claras na nossa mente. Agora, as pessoas que têm dificuldade de saber o que é o sujeito, o que é objeto direto, o que é verbo transitivo, o que é verbo de ligação, o que é predicativo, o que é adjunto adverbial, etc, etc, etc. Primeiro, reforço o português, porque grego e latim são principalmente gramática. A gramática é essencial.
E é por isso que antigamente, nas escolas brasileiras, se estudava latim. Por quê? Para as pessoas falarem latim? Não. Para as pessoas lerem latim? Não. Mas estudando latim você aprende gramática. Estudando grego você aprende gramática.